Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a 2020, a uma nova etapa aqui no canal. Vamos começar, ou melhor, nós vamos voltar a falar das escolas literárias. Eu sei que eu enrolei um pouquinho para continuar trazendo esses vídeos, tendo em vista que o pessoal já começou a estudar para o Enem desse ano, tem algumas pessoas que estão estudando para outros vestibulares também. Então eu decidi que hoje nós vamos voltar com os vídeos, dar continuidade aos vídeos das escolas literárias. E hoje nós vamos falar sobre o realismo. Se formos levar em consideração o cronograma que muitas escolas possuem, o realismo ele faz parte da grade do segundo ano do ensino médio. Mas tem gente no primeiro ano que já está vendo e gente no terceiro ano que está revisando para vestibulares, para o Enem principalmente. Então, se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais também dos autores, principalmente Machado de Assis, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa escola, em que contexto ela está inserida, seus principais autores, suas principais características. Então vamos lá. O realismo, ele é a escola literária do século XIX e vai ressaltar que, como nós falamos no romantismo, inclusive se você ainda não viu, tenho vários vídeos aqui sobre romantismo, tanto sobre a prosa quanto sobre a poesia. Dá uma olhada lá e dá uma estudada também no romantismo para você poder entender esse aqui. Então, nós falamos que o romantismo, ele começava no século XIX. E agora nós estamos falando que o realismo também começa no século XIX? Então, o romantismo, ele é da primeira metade do século XIX. E o realismo e naturalismo, simbolismo, as que nós vamos ver pra frente, elas são da segunda metade do século XIX. Então é importante ressaltar isso, que o romantismo, primeira metade do século XIX, e realismo, segunda metade do século XIX, já ali início do século XX. E qual é a nossa principal característica? Assim que se fôssemos resumir, o realismo seria antirromântico. Vocês lembram daquela característica que nós falamos nos primeiros vídeos daqui do canal? Que nós temos na literatura um movimento chamado de ruptura e retomada. Então, uma escola literária que ela está para surgir, ela vem com o objetivo de romper as características da sua anterior. Então aqui, quais eram as características do romantismo? Só fazendo um resumo. Subjetividade, amor exacerbado, aquele romantismo exagerado. O realismo não, o realismo ele é objetivo e ele não quer mais saber desse negócio de fantasiar a realidade, fuga a realidade, não. Aqui no realismo nós vamos ver tudo nos conformes, tudo, os autores, os pintores, eles vão retratar a sociedade conforme ela é, não vão querer maquiar. Nós vamos ver isso muito bem nas características e nas pinturas aqui que eu vou apresentar para vocês. De contexto histórico, nós estamos na segunda Revolução Industrial, então o surgimento de máquinas, a fábrica está lucrando muito, e nós temos o segundo reinado aqui no Brasil. Nós temos também a nossa capital, Rio de Janeiro, que vai ser palco, vai ser cenário de muitas obras, principalmente de Machado de Assis. Nós temos também a abolição da escravatura, que foi em 1888, e nós temos outro também que é ali perto, que é a proclamação da República no ano seguinte, 1889. Esse é o contexto histórico em que o realismo surgiu, tanto na Europa, né, com a Revolução Industrial, os moldes da Revolução Francesa que foram do romantismo. O realismo ele veio muito para mostrar que aquilo ali não deu muito certo e eles vão tentar resolver ali nas pinturas, vão tentar mostrar ali nas artes. E quais são os principais valores do realismo? Nós temos engajamento social e político. Como eu falei, o romantismo ele era muito sobre o autor, sobre ele mesmo, o eu lírico. O realismo não, ele já vai se preocupar com a sociedade, vai se preocupar com os problemas, vai se preocupar com o mundo em que ele está inserido. Novas ideologias, que nós vamos discutir muito no naturalismo, na nossa próxima escola literária. O retrato fiel da sociedade, ou seja, eles vão mostrar como a sociedade é, sem maquiagem, sem nada para esconder. Nós vamos retratar como é a sociedade e que existem problemas e que precisam ser mostrados. Teorias científicas, que nós também vamos falar no naturalismo. Eu acho que nós podemos citar, por exemplo, o positivismo, que ele é muito presente nas obras realistas e naturalistas. Nós temos crítica às instituições. E que instituições nós podemos dizer aí? O clero, a Igreja Católica, tem uma obra que é O Crime do Padre Amaro, se eu não me engano é essa de Queiroz, e que critica a instituição, a Igreja Católica, por ser hipócrita muitas das vezes,
nas suas regras e que acontece muita coisa ali que a gente não sabe, ou se sabe, a gente não quer acreditar e não quer retratar. O realismo ele vem pra criticar isso. Nós temos também criticar a instituição casamento, dizendo que não é um mar de rosas, não é perfeita. E nós temos como exemplo aí para retratar Madame Bovary, é uma obra realista, é um livro de um autor português, um autor europeu, e mostra muito como essa ideia do casamento, que a Emma ela tem uma ideia muito perfeita do que é o casamento e que na verdade não é tudo isso. E a gente pode discutir isso daí e fazer um vídeo só sobre Madame Bovary, assim como o crime do Padre Amaro. Nós temos também como principal lema que a literatura, as artes transformam a sociedade. Ou seja, no romantismo, eu não sei vocês, mas eu sinto como se o homem ele se contentasse com a vida em que ele está vivendo e por mais que seja horrível a sua vida, ele sempre vai tentar esconder essa parte horrível e transformar em uma coisa boa. O realismo não. O realismo ele, olha, tem problema aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, seja comigo, seja no meio que eu estou inserido, mas existe um problema e nós precisamos ir atrás de uma solução. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados, nós precisamos fazer alguma coisa perante esse problema. E o principal lema assim, do realismo, eu acho que por isso que é uma das minhas escolas literárias favoritas, é que você pode mudar a sociedade se você viver em conjunto. Você fala, não, nós temos que mudar isso aqui, nós temos que retratar, nós temos que fazer barulho, como o pessoal diz, para poder mudar alguma coisa, e esse é o principal foco do realismo. Nós temos também alguns autores europeus, que eles influenciaram muito os nossos autores daqui do Brasil na arte realista. Nós temos Gustave Flaubert com Madame Bovary, nós temos Honoré de Balzac, Charles Dickens, Eça de Queiroz. Então, esses foram os principais autores europeus que influenciaram e muito a arte realista aqui no Brasil. Como eu já disse, nós podemos fazer um vídeo falando sobre algumas obras desses autores que são muito famosas, como Comédia Humana, que se eu não me engano é Honoré de Balzac, se eu não me engano. Crime do Padre Amaro, que tem filme também, Madame Bovary, que tem filme. Nós podemos falar em um vídeo à parte sobre esses autores, sobre a sua contribuição aqui para o Brasil também e sobre as suas obras que são excelentes. Nós temos as características agora do realismo. Nós falamos dos valores, né, coisas que o realismo ele impõe, meio que impõe aqui na sociedade, e as características principais da obra realista. Nós temos a objetividade, como eu já disse, direto ao ponto, sem enrolação, sem maquiar a situação, vamos direto ao ponto. Nós temos também a verossimilhança, que é o quê? Mais perto da verdade possível. Então as obras realistas, elas vão ser muito próximas da verdade. O que elas puderem retratar sobre a sociedade, sobre o período que eles estão inseridos, vai ser retratado mais perto da verdade possível. Nós temos também o descritivismo, que as obras realistas elas vão ser longas, porque elas vão ser cheias de detalhes. Nós temos também um retrato fiel das personagens, que por exemplo, nós temos a obra Dom Casmurro, que está aqui. Dom Casmurro está aqui. E nós temos ela como um exemplo de como Capitu, que é a esposa de Bentinho dentro do livro, ela é muito retratada. O Machado de Assis ele faz uma análise psicológica, sentimental dela. Ele descreve muito bem a Capitu pra gente. E esse é um exemplo das obras realistas. Elas são super detalhadas, super descritas, elas são super... Sabe, cada passo do personagem, o autor ele descreve. Isso é muito legal, por isso que as obras realistas são tão longas. Nós temos também a razão, observação e análise. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Machado de Assis. Vamos já comentar sobre ele, que é um gênio da arte realista e da literatura em si. Machado, ele ia pra praça do Rio de Janeiro e ele sentava no banco. Sentava. E ele ficava observando as pessoas que passavam, suas características, seu modo de agir, seu modo de falar, o seu andar, o seu pensar. Ele parava assim e ficava observando. Conforme essa observação, ele ia fazendo personagens dos seus livros inspirados nessas pessoas, inspirado naquilo que ele via da sociedade. Então Machado ele é um gênio, ele foi um ícone da literatura, ele é um ícone da literatura, principalmente da literatura realista. Nós vamos já falar deles, eu estou me segurando porque é o meu autor favorito. Nós temos também o universalismo, como eu falei,
O realismo, ele não é romantismo, que se concentra só aqui no eu, no meu mundo, na minha cidade, no meu planeta. Não. Ele procura pelo bem de todos, ele busca pelo bem de todos. Então, coisas que podem mudar ao meio que eu estou inserido. O que pode mudar? O que eu posso fazer para mudar o meio que eu estou inserido? Então, o realismo, ele se preocupa muito com isso. E nós temos o nosso autor universal, que é Machado de Assis. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre Machado de Assis. Eu não vou me alongar muito, eu acho que eu vou falar só o que vocês precisam saber para vestibular, se você está estudando aí realismo, pertinho de vestibular, canal de estudo, é muito isso de a gente não saber quando o pessoal vai ver, às vezes vê para uma prova, às vezes não vê. Mas se você está estudando perto do vestibular, eu vou resumir muito bem aqui o que você vai precisar saber pro vestibular que vai cair sobre o Machado de Assis no vestibular. Eu já terminei meu ensino médio, terminei ano passado, mas assim, segundo ano, terceiro, Enem, todos eles cobram Machado de Assis de alguma forma, principalmente Memórias Póstumas e suas características. Então nós vamos falar o principal aqui, que a gente precisa saber pro vestibular, mas eu pretendo e eu preciso fazer um vídeo falando só sobre Machado de Assis, porque ele é um autor universal. E já entrando nesse aspecto, o que acontece? Machado de Assis, ele é realista, ele é romântico, onde é que ele está inserido? Muita gente pergunta, tá, mas Machado de Assis, em que escola literária ele está? Porque no romantismo nós temos José de Alencar, no naturalismo nós temos o Raul Pompeia. Então assim, em que escola literária o Machado de Assis está inserido, de onde que ele é? Então, gente, eu acho que a principal característica para vocês saberem, a principal coisa que vocês precisam saber sobre o Machado é que ele não é enquadrado em nenhuma escola literária, justamente porque ele é um autor universal. Ou seja, ele tem obra realista, ele tem obra romântica, ele tem obra naturalista, então assim, ele pode ser enquadrado em qualquer aspecto ali. Vocês lembram de Augusto dos Anjos, que nós falamos sobre esse livro aqui? Cadê o livro? Aqui. Do Augusto dos Anjos. Nós temos um vídeo falando sobre esse livro, que foi o último vídeo que foi lançado aqui. E eu falei que Augusto dos Anjos, ele não precisa ser enquadrado em uma escola literária, porque ele é Augusto dos Anjos. Ele tem traços simbolistas, traço parnasianista, traço pré-modernista. Então, assim, mesma coisa de Machado de Assis. Machado de Assis, ele é universal. Ele é o pai da literatura brasileira, fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Foi gago, epilético, foi autodidata, ele não teve onde estudar, estudou sozinho, aprendeu. Então, assim, gente, ele tem uma história de vida incrível. E isso, eu acho que isso que faz ele ser tão especial. Porque conforme a sua vida foi sofrida. Mas ele se tornou uma das pessoas mais comentadas de toda a literatura brasileira, um representante da literatura brasileira. Pessoas de fora estudam Machado de Assis, gostam e têm curiosidade em saber a respeito. Outras áreas também, não só a área de letras, mas psicologia estuda Machado de Assis, filosofia estuda Machado de Assis. Então, assim, ele é muito amplo para ser abrangido em só uma escola literária. Então, vamos lá. Eu me empolguei falando de Machado de Assis, mas vamos lá. Machado de Assis, ele tem duas fases, que a primeira fase é chamada de preparatória, que no caso seria a fase romântica dele. Nós temos algumas obras dessa fase, que é Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena e Yaya Garcia, 1976 e 1978. O que é essa fase? Essa fase é uma fase realmente mais romântica do Machado, onde sua narrativa é uma narrativa mais subjetiva, mais romântica, assim. É uma fase, como a gente disse, preparatória. É meio que o percalço que ele tá correndo ali, o caminho que ele tá correndo para chegar no seu ápice, que é a segunda fase, que é a fase realista, também chamada de fase da maturidade de Machado de Assis, que é onde estão os principais sucessos e os principais ícones da literatura brasileira, que é o quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu já tinha falado para vocês anteriormente nesse mesmo vídeo. Nós temos também Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Então, assim, esse quinteto é o principal de Machado de Assis, porque mostra a sua fase madura e em que fez mais sucesso, em que até hoje é comentado nos vestibulares, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas. O realismo ele foi inaugurado aqui no Brasil justamente com essa obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano de 1881.
e as características de Machado. De um modo geral, de um modo bem resumido, como é que são as obras de Machado. Machado, ele é muito conhecido por ser irônico. Eu, principalmente lendo Machado de Assis, eu rio muito sozinha, porque assim, é muito engraçado. Ele fala umas coisas assim que tu tens que tá ligado ali pra você entender e saber, isso aqui foi uma ironia, isso aqui foi tipo um shade ali, sabe? Então, você tem que estar prestando atenção na narrativa pra você entender essa ironia, porque é muito sutil. E nós temos também crítica, ele critica muito, e eu acho que isso que é o ponto que eu falei. Se você não estiver prestando atenção, você não sabe que aquilo é uma crítica, porque ele usa a crítica de uma forma irônica, de uma forma engraçada, então é muito difícil você se confundir. Será que ele tá falando a verdade ou será que não? Você tem que estar ali ligada na história, na narrativa. Análise fiel dos personagens, análise psicológica dos personagens, por isso que eu falei que psicologia estuda Machado de Assis também, porque ele analisa muito bem seus personagens psicologicamente, muito bem, análise comportamental, e nós temos também a questão que ele foi muito aceito pela burguesia. Assim, há quem diga que Machado ele vivia no meio da burguesia, ele nasceu no Morro do Livramento, muito pobre, uma família muito pobre do Rio de Janeiro, teve muitos problemas na sua vida, foi autodidata, estudou sozinho, aprendeu tudo sozinho, mas assim, quando ele ficou famoso, conhecido, né, ele viveu ali no meio da burguesia, ele viveu ali no meio do pessoal famoso do Rio de Janeiro, só que ele fazia duras críticas desse pessoal, e umas críticas assim, irônicas, satíricas, assim, umas ironias, ela jogava umas farpas assim pro pessoal da burguesia, que só quem conseguia entender o humor de Machado de Assis conseguia captar a ironia que ele estava jogando ali, o shade, a sátira que ele estava jogando ali no meio da burguesia. Então assim, galera, Machado de Assis é o ícone da literatura brasileira, é o ícone do realismo, do romantismo, do naturalismo, de todas as coisas que vocês querem enquadrar ele aí. Como eu falei muito superficial sobre ele, porque realmente a gente precisa de um vídeo só sobre Machado de Assis pra gente poder entender um pouquinho dessa história e entender um pouquinho do mundo que ele está inserido, porque é um mundo muito amplo e é muito gostoso de se aprender também. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi o realismo aqui no Brasil e em Portugal também, com o contexto histórico da Revolução Industrial. A gente pode fazer um vídeo falando só sobre o realismo em Portugal também, se vocês quiserem, que foi muito importante para o nosso realismo brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mande pra alguém, compartilha, dá o like, se inscreve aqui no canal. Nós vamos continuar com os vídeos de escolas literárias. Vou trazer também resumos, resenhas das obras, se vocês quiserem também. Essas obras que eu citei aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu já li milhares de vezes. Dom Casmurro, Quincas Borba, pede aí que a gente pode fazer alguma coisa aqui pra trazer os vídeos pra cá. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!